Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo em paz? Eu sou Alberto Lírio, né? Você já me conhece aí das redes sociais. Olha, eu vou pedir para que você... Como que você pode me identificar, me procurar nas páginas aí da rede social? É só você colocar Alberto Lírio Evangelho Eterno, tá bom? Todas as redes sociais, com exceção que eu não coloco vídeo lá no Insta, tá bom? Agora nas outras redes sociais, no TikTok, no IU, tá? No F, você pode ir lá também no aquele que tem o logotipo que é uma câmera, né? Você vai encontrar Alberto Lírio Evangelho Eterno. Queridos, eu vou trazer aqui um estudo. Se tem uma coisa, mas uma coisa que me tira do sério e me tira a paciência, eu como filho de Deus no Espírito, durante muito tempo eu pertencia à religião, denominação. Hoje eu não tenho religião, porque Jesus não tinha religião, os apóstolos não tinham religião, os discípulos não tinham religião, o Criador eterno não tem religião, e nem tão pouco denominação, mas demorou muito tempo para a gente começar a identificar isso. Olha, se tem uma coisa que me tira do sério, é que as pessoas não dão lugar à palavra de Deus, não estudam a Bíblia para conhecimento, leem a Bíblia para dizer que são crentes, para dizer que são evangélicos, para dizer que são religiosos. Meu irmão, meu querido, olha, lá em São Paulo, eu tenho acompanhado algumas notícias ali de São Paulo, da política, a prefeitura de São Paulo. E lá são vários candidatos, mas tem um candidato ali chamado Pablo Marçal, que ele falou que a igreja evangélica, ela não mata as pessoas fisicamente, mas está matando espiritualmente. Ele disse que tem outra religião aí, que eu não vou falar, que matou muita gente fisicamente. Aí muita gente que não gosta de medir as palavras, aquilo que é falado, tem gente que não gosta de filtrar, tem gente que só julga e condena ao mesmo tempo. Tem gente que falou que o Pablo Marçal falou besteira. Inclusive, um dos pastores mais conhecidos no Brasil falou que Pablo Marçal, eu não gosto, irmãos, de envolver com política não. Mas, como eu sou cidadão brasileiro, no dia da eleição eu vou lá, voto, né, e dou o meu voto a quem eu acho que precisa, né, e que merece, na verdade. E muita gente achou errado essa colocação do Pablo Marçal. Beleza. Mas o que é, afinal de contas, matar as pessoas espiritualmente? Eu vou ler na Bíblia um exemplo clássico usado por Estevão para mostrar o que é matar alguém espiritualmente. Pablo Marçal não errou não. Ele tem lá as suas qualidades, tem os seus defeitos, como eu tenho. Todo ser humano em carne, ele tem qualidades e defeitos. Nós não somos feitos só de qualidades, nós temos defeito também. Na nossa carne, misericórdia. Eu vou usar aqui, queridos, o que Estevão fez, ou Estevão falou, e que muita gente condena, não é? Isso aqui foi escrito lá por volta do ano 63 depois de Cristo, que isso aqui aconteceu. Lá por volta do ano 63, não é 1963, ano de 63, conta-se
a partir do primeiro ano que Jesus nasceu. Ano 1, ano 2, ano 3. No ano 63, é provável que isso aqui foi escrito. Atos capítulo 6, a partir do versículo 8. Eu vou dar um exemplo a você, o que é matar alguém espiritualmente. Lembre-se, existe morte espiritual, que os líderes religiosos falam que essa morte espiritual é quando você sai da igreja. Para eles, é quando você sai do templo. Você sai do alçapão. Você deixa de frequentar um templo. Eles falam que você saiu da igreja. Quando, na verdade, igreja, é impossível sair da igreja. Por quê? Porque igrejas são pessoas. Aprendam isso. Hebreus 3 e 6. Igreja não é templo religioso. Igreja não é construção. Construção é templo, é alçapão. Igreja, que era o corpo de Cristo, que muitos dos irmãos escritores da Bíblia falaram que a igreja era o corpo de Cristo enquanto estava em formação. Depois que formou-se igreja, que Cristo, o nosso representante do próprio Criador na terra, a igreja se formou. E essa igreja, como corpo de Cristo, ela se transformou na esposa. Apocalipse 19, sendo esposa, o que aconteceu? No juízo do ano 70, todos aqueles que se fizeram como esposa são chamados filhos de Deus no Espírito. Preste atenção nisso aqui. Atos capítulo 6, a partir do versículo 8. Preste muito atenção, vê se você consegue conjugar o verbo deste texto junto com o seu contexto. Tá bom? Ora, Estevão, que era cheio de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns dos que eram da igreja ou sinagoga dos libertos, dos sirineus e dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão. Preste bem atenção a causa, o motivo que esses religiosos discutiram com Estevão. Aí você faz uma comparação para os dias atuais do século 21, vê se não piorou a situação. A situação, queridos, piorou, não melhorou não. A igreja evangélica, ou os evangélicos, superaram esses crentes aqui, ó, da sinagoga dos libertos, da sinagoga dos sirineus, da sinagoga dos alexandrinos, daqueles que eram da Cilícia, da Ásia. Superaram. Os crentes de hoje em dia superou esses irmãos aqui, ó, entre aspas, né, irmãos? Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Então, o que eles fizeram? Subornaram os homens para que dissessem, 2 pontos. Nós ouvimos esse homem proferir palavras contra Moisés, as leis, não é? E contra Deus, porque Moisés não existia mais. Contra Moisés aqui era contra a lei de Moisés, as ordenanças de Moisés, porque Moisés não estava aqui. Estevão, ele falou contra as leis de Moisés, as ordenanças de Moisés. E com isso, eles excitaram o povo
ou seja, animaram o povo, e investindo, animaram o povo ou excitaram o povo, os anciões e os escribas, e investindo contra ele, contra Estevão, o arrebataram, quer dizer, tiraram dali e o levaram ao Sinédrio, o Sinedrim, o STF de Israel, Sinedrim. Fizeram o quê? Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir blasfêmias contra este santo lugar. Olha o verbo indicativo aqui. Este, referência ao templo em Jerusalém. Este santo lugar e a lei, tá vendo? Esse Moisés era a lei, tá vendo? Pois ouvimos dizer que este Jesus de Nazaré há de destruir este lugar. Verbo indicativo, era aquele lugar que eles estavam unidos, o Sinedrim, o Sinédrio, constituído de 71 membros. E também vai fazer o quê? Ele vai blasfêmia contra este lugar e a lei, pois ouvimos dizer que este Jesus de Nazaré há de destruir este lugar e mudar os costumes de Moisés, que Moisés nos deu. Moisés, as leis e o santo lugar para os judeus ainda existe? Não! E por que os religiosos, pastores, eles odeiam os irmãos que não frequentam um templo religioso e odeiam o crente que não frequenta uma denominação? Por que eles odeiam? Porque são defensores de Moisés, são defensores do templo, são defensores das casas chamadas igrejas. E se Estevão vivesse hoje nos nossos dias? E se Paulo estivesse nos nossos dias hoje? O que esses crentes frequentadores de templo fariam com Paulo e fariam com Estevão? Pior do que fizeram com eles antigamente. Paulo morreu decapitado, Estevão morreu apedrada. E eu e você que defendemos a palavra e falamos contra a lei de Moisés e contra o templo religioso, o que eles fazem com a gente? Mata espiritualmente, ou tentam matar espiritualmente. É isso que Pablo Nassau diz. Como que os religiosos matam o crente espiritualmente? Como? Agora eu vou responder você. O que é matar alguém espiritualmente? Omitindo a verdade da Bíblia, omitindo a palavra de Deus. Isso é matar espiritualmente. E quem que está morrendo espiritualmente? Os frequentadores das casas chamadas igreja, que não é igreja. Igreja foi pessoa, hoje somos filhos de Deus do Espírito. Ah, você quer ver onde está isso? Hebreus, preste atenção, capítulo 12, 9. Além disto, tivemos nossos pais, segundo a carne. O velho homem já morreu, ou não, os quais nos corrigiam e respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Deus é Pai de quem? É Pai da carne ou é Pai do Espírito? É Pai do Espírito. Cai na besteira você. Vai a um templo desse e diz para o pastor e para os crentes lá de dentro que Deus não habita lá dentro, porque tem uma placa denominacional identificando aquele templo como igreja.
Vai ver o que é que eles fazem com você. Não é a mesma coisa desses crentes da época de Estevão. E fizeram com Estevão o que eles fazem hoje comigo e com você? Fale contra as ordenanças da lei. Por exemplo, dízimo. Os 10% do alimento que os católicos romanos conseguiram atravessar até hoje e transformar em dinheiro. Aí os pastores ficando ricos, milionários, com uma coisa que nem bíblica é. Bíblica era o dízimo em alimento. E era para as 11 tribos de Israel. Não era para as 12, não. As 12, incluindo os levitas. Mas levita só recebia. 11 entregava dízimo à 12ª, que era a tribo de Levi. Batismo em água. Era o batismo dos judeus, que só lavava por fora. O batismo do cristão é o que está em 1 Pedro 3,21, que lava a sua consciência. Mas todos os crentes que frequentam uma denominação, religião, precisam batizar. Mas é o batismo da consciência, não é o batismo com água, porque o batismo com água, a ablução era o batismo dos judeus. E eu não sou judeu, você não é judeu. Outra coisa, Estevão, Atos 7, 48 e 49, ele foi taxativo em dizer que Deus não habita em templo feito por mão de homem, e por isso mataram ele fisicamente. Paulo disse, Atos 17, 24 e 25, que Deus não habita em templo feito por mão de homem, e mataram Paulo também. Hoje não matam a gente fisicamente, mas tentam matar espiritualmente. Aí eles falam o quê? Que nós somos destemplados, somos desigrejados, e eles não aceitam a gente lá dentro dos templos religiosos. Isto é o que, querido? É tentar te matar. Mas só porque que nós não morremos? Porque espírito não morre. Pode matar a carne, mas o espírito, ele é do Pai das luzes, o Pai eterno. Tchau, Deus te abençoe.